Você já ouviu falar de crédito de carbono? A nossa equipe foi até o município de Cacoal conhecer um projeto voltado para o reflorestamento que gera sustentabilidade e virou referência nesse setor que só cresce no Brasil. Veja essa matéria. Quem protege a floresta? E quem protege a floresta? Ser uma defensora da floresta, dos direitos humanos no Brasil significa correr perigo. Mas também é a certeza de que você está contribuindo para que o planeta, para que o mundo seja melhor para todos. Neidinha Surui é uma das ativistas que defende os direitos humanos e o meio ambiente. Desde a década de 70, quando veio para a cidade, já percebeu a importância de lutar e ser resistência. As pessoas achavam que eu era maluca, né? As pessoas eram malucas. Com tanta floresta, essa mulher fazendo aqui combate às queimadas, combate ao desmatamento, né? Mas eu já via que da forma como o Estado vinha sendo colonizado, ia levar ao que a gente tem hoje, né? Hoje você só tem floresta em terra indígena e nos parques, na reserva extrativista. Ari Uruewauau, Padre Ezequiel e Nicinha são alguns nomes de ativistas que foram assassinados por defender a floresta. Mesmo com as estatísticas e com as constantes ameaças, Neidinha diz não ter medo. Quanto mais ameaça, mais força para lutar e mais força para combater e saber que eu estou no caminho certo. A crise climática já é uma realidade. Ela avança impulsionada pela poluição do ar e pelo desmatamento. Os efeitos já são sentidos em todo o mundo. Secas, enchentes e ondas de calor cada vez mais frequentes. Todos os dias, milhares de veículos como esses passam pelas ruas. De acordo com a ONU, só para o transporte, cada brasileiro emite cerca de 2 toneladas de gás carbônico por ano. Mas uma área reflorestada do tamanho de um campo de futebol pode remover cerca de 20 toneladas desse mesmo gás da atmosfera. Em meio a tantos desafios, há quem escolheu plantar esperança. Fomos até o território indígena 7 de setembro, próximo ao município de Cacoal, percorrendo quilômetros de estrada rural. Na jornada, a paisagem mudava e cada passo nos aproximava de uma história de resistência e renovação. Lá, uma comunidade indígena transformou a floresta em um projeto de vida e sustentabilidade. Devagar a gente vem lutando, construindo para que o nosso território torne um território sustentável, com a autonomia do povo indígena e respeitando direito de qualidade de vida de um povo e também utilizando floresta como uma das mecanismos que possam orientar e transformar o nosso projeto em sustentabilidade. Projetos que unem saberes tradicionais e tecnologia buscam um futuro sustentável. O desafio é grande, mas a luta pelo direito de viver e cuidar da floresta é mais forte. Um destaque é o mercado de crédito de carbono. Comum no Brasil, até que no Brasil não se falava muito do projeto, não tinha nenhum regulamento, não tinha nem lei que o Brasil discutia isso, da importância do crédito de carbono da floresta brasileira, né? Mas mesmo assim, a gente foi o primeiro povo indígena no mundo transformar um projeto de realidade. O crédito de carbono é uma unidade que representa a redução ou remoção de 1 tonelada de gás carbônico da atmosfera. A professora e pesquisadora da Universidade Federal de Rondônia, Madalena Cavalcante, explica que esse mercado funciona de 2 formas: regulado ou voluntário. No primeiro, quem polui mais precisa comprar créditos de quem polui menos.
No segundo, empresas podem investir em ações, como plantio de árvores, para compensar as suas emissões. Ele é vendido, né? Ele é passado essa ideia, ele nasce dessa ideia com essas preocupações climáticas, né? Voltado ao aquecimento global, enfim. E a ideia é que os países consigam reduzir essas suas emissões, né? Existem 3 frentes de atuação no território indígena 7 de setembro. O reflorestamento de áreas desmatadas, que transforma o pasto em floresta, o enriquecimento de florestas secundárias e o cultivo sustentável, como o plantio de café e cacau em sistema agroflorestal. A floresta segue em pé e também gera renda para uma comunidade que por muitas vezes é esquecida. A base do projeto em si caminhou, continuou, né? O filho do projeto, na verdade, continuou vivendo dentro do nosso território. Naquela área degradada que a gente viu ali, que está em recuperação, quantas mudas em média ali são plantadas? Ali naquela área foi plantado em torno de aproximadamente 200 mudas, né? De 11 espécies. Foram quantos anos para vocês conseguirem esse enriquecimento e esse resultado que vocês têm hoje? Esse daqui foi plantado lá em 2005, né? Então quando eu era bem pequenininho mesmo, eu participei, carregava as mudas aqui e hoje eu cresci bastante, então eu acompanhei o crescimento dessas árvores, né? Então hoje eu estou super feliz com esse resultado, né? Mais de 1 milhão de mudas foram plantadas no território indígena 7 de setembro e vários projetos acontecem diariamente na região. Além do benefício para o meio ambiente, esses projetos geram renda, etnoturismo e potencializam a floresta amazônica. Mudanças que trazem resultado a médio e longo prazo. Mas, para os moradores da região, já é visível a presença de animais que há muito tempo não visitavam o local. Porcos do mato e pássaros. A fauna do local ficou ainda mais rica. O mercado de crédito de carbono tem potencial para gerar renda e preservação. Mas a pergunta é, funciona para quem? Para a pesquisadora, o modelo precisa ir além da compensação financeira e garantir o protagonismo a quem sempre cuidou da floresta. Você tem um Estado que recebe receita, você tem empresas, né, inclusive internacionais, nacionais e internacionais, operando nesse negócio. E aí a gente começa a ficar preocupado, porque não há assim, um órgão fiscalizador para essa finalidade. Nesse processo, as empresas acabam ganhando muito mais do que as próprias comunidades e muitas vezes as comunidades desconhecem os projetos, né? E outras vezes, por mais que conheçam o projeto, elas são impedidas de utilizar os seus próprios territórios. Então essa é eu diria que um dos pontos mais nodais que a gente precisa observar em relação a esse comércio do crédito de carbono. Eu defendo que qualquer projeto, seja de carbono, de qualquer outra coisa, ele tem um protagonismo indígena. E no caso do carbono, esses projetos, eles têm que ter como proponente o próprio povo indígena. E por que isso? Primeiro que o território pertence aos indígenas e a Constituição Federal garante que direitos não se transferem, né? Você não pode transferir um direito que é indígena para terceiros. Então, você não pode fazer isso. Então, quem tem que propor são os próprios indígenas. Os poucos recursos que as comunidades acabam recebendo, elas são revertidas por melhoria na escola, melhor infraestrutura das estradas, ou seja, coisa que é aquilo que é dever do Estado. A floresta vive quando seus povos vivem bem. Dentro dessa perspectiva, fazer justiça ambiental é também fazer justiça social. Garantir o protagonismo a quem defende a floresta é o primeiro passo para um futuro realmente sustentável. Eu acredito muito
Na causa ambiental, eu acredito muito na causa indígena, na causa dos direitos humanos. Eu sei que tem muita gente na cidade, no campo, em vários lugares, que não estão felizes com o que estão vendo acontecer. E ter uma voz que tem coragem de ir lá e falar, mesmo sendo ameaçado de morte, mas tem coragem de dizer, olha, essas pessoas precisam de proteção, essas pessoas precisam do desenvolvimento sustentável, precisa ter geração de renda, precisa ter qualidade de vida, precisa ter bem-estar. É possível você desenvolver de forma produtiva com a floresta, usando tecnologia, usando pesquisa científica, né? E também conhecimentos tradicional do nosso povo para Itaçuruí. Dizer às pessoas que é possível a gente trazer uma renda com a floresta em pé, né? Então eu, como jovem, eu vejo isso como um trabalho importante. Tá aí uma matéria importante, Almir Suruí explicando para a gente, falando de créditos de carbono, um mercado que contempla a manutenção de árvores em pé para negócios com bancos de carbono.